Olá, sou Marcelo Toller, quero que você esteja de bem com a vida. Muito obrigado por você estar aqui no canal Marcelo Toller. Eu e você estamos formando uma geração de amigos pelo YouTube. O rádio é uma ferramenta apaixonante que, além de informar, proporciona entretenimento às pessoas com seus programas ao vivo. A notícia acontece e lá está o rádio informando quando o fato estiver acontecendo. As ondas eletromagnéticas descobertas desde sua criação em 1906 por Pauline de Forest, que com sua invenção da válvula radioelétrica possibilitou ter esse instrumento que encurtou a distância entre as pessoas. Após a Primeira Guerra Mundial, a transmissão ficou sob controle dos governos beligerantes. E esta é uma das causas que se tardou tanto para que o rádio se tornasse esse canal de comunicação popular. Após o surgimento das primeiras emissoras, para se ter uma ideia da popularidade do rádio, foi grande a procura de aparelhos pelos americanos em 1922. De 50 mil, a procura atingiu a marca de 4 milhões de aparelhos vendidos em um pequeno espaço de tempo. No dia 7 de setembro de 1922, aconteceu no Brasil a primeira transmissão radiofônica, ainda na década de 20, onde nascia as emissoras sociedades. Era uma espécie de rádios comunitárias da época. O então presidente da República, Getúlio Vargas, soube como ninguém usar o rádio como instrumento de comunicação para levar a mensagem precisa e popular. E um dos exemplos da não preservação da história é o serviço de comunicação em diversos municípios brasileiros. E no Papo Reto de hoje vai nos ajudar a entender melhor desde a primeira experiência na Casa Jaguatirica de Ângelo Rosa de Moura, que foi por volta do final dos anos 50. Era um serviço de alto-falante na Cidade Velha, um poste e cornetas, similar que muitas igrejas usam ainda hoje em cidades pequenas do interior do Brasil. O locutor da época foi o senhor Aristeu Marques de Souza. Com as informações do município, ele anunciava o comercial da Casa Jaguatirica, documentos perdidos, todo tipo de utilidade pública. Depois de alguns anos, com o fim dos serviços da Casa Jaguatirica, foi inaugurado o Cine Teatro Araguatins, na década de 60, de propriedade do senhor José Pinheiro Filho, conhecido pela alcunha de Pinheirão. Ele fez um serviço de alto-falante para anunciar os filmes e aproveitava a oportunidade para fazer as propagandas e informações de interesse da comunidade porangatuense. Por volta de 1973, Ivan Vieira toma a iniciativa de montar um serviço de alto-falante, em parceria com Ilha Rodrigues. O sócio desistiu antes de começar a funcionar. Era uma ideia arrojada para a época. Unia o serviço de alto-falante ao formato dos programas de rádio bastante populares na época. E para nos contar mais e melhor esses momentos importantes da comunicação em Porangatu, tenho a alegria de ter aqui no canal Marcelo Toller, nessa geração de amigos, o locutor, apresentador e radialista Ivan Vieira. Bem-vindo, Ivan Vieira, ao nosso canal no YouTube. Muito obrigado, Marcelo Toller. Prazer muito grande estar falando nesse seu canal, que tem uma audiência espetacular. Ivan, como surgiu a vocação para a locução? Isso foi lá pelos idos de 1973, 72, 73, quando acompanhava o meu amigo José Dias, né, que falava aos microfones de um carro de som, Fusca, né? E aí eu comecei a falar também, nesse intervalo aí da pecuária até a Vila Primavera, que era mato aí, não tinha, só uma estradinha mesmo. E aí eu comecei a falar tremendo dentro do mato aí. Aí eu fui achando bom aquela história e tal, tinha uma facilidade, não era tão tímido, né? E de repente apareceu essa vocação, que para mim foi um grande conhecimento de vida até, e acabei virando um profissional, graças a Deus. Nós, comunicadores, no início da carreira, a gente se espelha em alguém. Qual foi o locutor que o Ivan Vieira ouvia e dizia: esse cara que vou buscar minha identidade? Olha, eu ouvia muito a Rádio Globo, né? A Rádio Globo, a Rádio Brasil Central de Goiânia, a Rádio Globo, Adelson Alves, que já era lá pela meia-noite. E também eu ouvia o Antônio Carlos, né?
que até hoje sobrevive no rádio, né? Parece que em Belo Horizonte. E pela Rádio Brasil Central era o Geraldo Mariano, era o Ferraz Júnior, Roberto Nascimento e tantos outros, né? Na Rádio Brasil Central. Aí eu comecei a ganhar vontade de também comunicar. E eles foram espelho para mim. Ivan, como aconteceu a inspiração para criar um serviço de alto-falante em Porangatu? A gente via que aqui em Porangatu não tinha emissora de rádio, não tinha nenhum serviço de alto-falante comercial, né, que pudesse atender ao comércio, às utilidades públicas, a não ser o seu Pinheirão, do Cine Teatro Araguatins, que tinha a voz de Porangatu, mas somente mais para anunciar os filmes dele, né? E aqui a Colégio fazia algum comercial, alguma propaganda, somente do Café Javaé, do Supermercado Camboatá e tantos outros na época, mas somente em intervalos rápidos, né? E logo começava o filme e aí encerrava, portanto, o serviço de alto-falante. Então eu resolvi, eu e o William Paes, o William é filho do seu Diolino Franco de Souza, que deu o nome ao estádio municipal, família numerosa, e coincidentemente o pai do William, o seu Diolino, foi sócio do meu pai, lá na Praça da Velha Matriz, um comércio que existia ali. Mas isso é antes de eu nascer e ele também. E acabamos virando sócio desse vídeo alto-falante. Só que ele desistiu antes, ele resolveu ir embora. Né? E eu fiquei só e coloquei o serviço de alto-falante, o Irapuru Som Publicidade, que foi pessoas amigas, como o Amaro da Joia, e o de Assis, que era um ourives que tinha aqui em Porangatu, sugeriu que eu colocasse esse nome, o Irapuru Som Publicidade. Entendeu? Aí nós montamos o estúdio, primeiramente foi aí onde era a Casa São Paulo, aí próximo, depois eu transferi o estúdio lá para o Hotel Porangatu, tendo as cornetas no Bar Central e cornetas lá também no alto do Hotel Porangatu. Foi mais ou menos assim. Na década de 70, Porangatu contava com 15 mil habitantes. Segundo relatos de pessoas, o serviço de alto-falante que você implantou era tão popular que tinha programação idêntica aos programas de rádio da época. Nos conte esse momento histórico e romântico que você é o grande idealizador. Bom, nós pudemos fazê-la funcionar como uma emissora de rádio. Nós tínhamos as caixinhas de coleta de música que a gente colocava no colégio estadual e outros, né, para o pessoal fazer pedido musical. E as cornetas, a corneta normalmente dentro da altura de 9 metros de altura, ela atingia praticamente a cidade, né, de norte a sul, de leste a oeste. As cornetas eram direcionadas para os pontos cardeais. E como a corneta tem uma penetração maior, e pela altitude dela, ela atingia praticamente a cidade toda. E todo mundo participava. Era publicidade, era serviço de utilidade pública, documentos perdidos, pessoas desaparecidas, pessoas perdidas, e etc. e tal. E nós tínhamos as coletas de cartinhas dos estudantes da época que pediam, ofereciam música e tal, faziam como se fosse rádio. O serviço de alto-falante na época aliás, o telefone na época era tipo PBX, você solicitava a ligação no centro telefônico, mas o pessoal ligava e eu colocava o telefone no ar, fazendo com certeza as gambiarras da época, né, que a gente era muito curioso, e colocava o telefone no ar, o pessoal pedia música pelo telefone, com tranquilidade. Sistema disc jockey, né? O serviço de alto-falante, eles tinham um equipamento a válvula, o primeiro, que eu adquiri do seu Pinheiro, que comprara um transistorizado, e depois eu passei para o transistorizado, adquirindo também do seu Pinheiro esse outro aparelho que ele comprou, o segundo aparelho. Eu tenho ele até hoje, os dois aparelhos. Um transistorizado e o outro a válvula, que é a maior, 75 watts. Na época, a gente usava o transformador de linhas, né? Porque cada dia era fio de poste em poste, a Celg cobrava aluguel de nós, né? Nós tínhamos contrato com a Celg, e de formas que funcionava nesse sentido, desse jeito. Né? E o povo acostumou com aquilo, porque aquilo era um serviço de informação da cidade. Porque aquilo ali nós não tínhamos emissora de rádio. E eu sempre falava, quando montar uma emissora de rádio, eu desligo o serviço de alto-falante, foi como aconteceu já em 79. Ivan, como podemos verificar, a trajetória do rádio em Porangatu, a semelhança do resto do país se deve às experiências pioneiras e isoladas. Aqui, graças a Ângelo Rosa de Moura, entre outros, que tiveram um papel importante
e fazem parte do contexto histórico da comunicação de Porangatu. O embrião já estava sendo gestado para o nascimento de uma rádio. Era só uma questão de tempo. E a minha pergunta é: você, no serviço de alto-falante, chegou a propor às lideranças da época em conseguir uma concessão de rádio para Porangatu? Voltando um pouco aí sobre a questão do primeiro serviço de alto-falante, era o Ângelo Rosa, na Casa Jaguatirica, cujo locutor era do Aristeu Marques, e ali onde tem aqueles pés de manga, na Praça da Velha Matriz, era o Zé Alencar. Zé Alencar tinha um bar, certo? E isso antes do seu Ângelo Rosa e antes do Pinheirão. E aí, naquele bar dele, tinha um serviço de alto-falante, lá no Largo da Matriz. O nome do locutor, até eu esqueci o nome aqui agora, que depois casou com a filha do senhor José de Alencar, tá certo? Agora, sobre a questão da concessão da rádio, eu pertencia a um grupo que tinha político pelo meio, que era o Luiz do Gotti, que era o próprio doutor Trajano, eu, Eliodório, tinha o Carlos do Camboatá e mais alguns outros aqui. E, pela ideia do Eliodório, nós criamos uma empresa para se buscar a concessão, uma associação para se buscar a concessão. Aí nós fomos em Brasília umas 2 vezes, o ministro das comunicações era o ministro Quanto de Oliveira, tivemos uma audiência com ele, uma vez o doutor Trajano foi, outra vez o doutor Cílio foi representando o doutor Trajano, entendeu? Mas não convencemos com a nossa proposta. Quem convenceu a eles, não sei por motivos políticos, na época o governador Irapuã Costa Júnior, e o pessoal, o grupo de séries, a organização Rego, ganhou a concessão de nós aqui de Porangatu e montou a Rádio Educadora. E me convidou para ajudar a montar e depois trabalhar na rádio. Eu fiquei lá há alguns anos. Hoje no canal Marcelo Toller estamos recebendo Ivan Vieira. Ivan, você viu nascer a Rádio Educadora de Porangatu. Nos conte o início desta história. Bom, a organização Rego ganhou, portanto, a concessão, né? Ganhando a concessão, eu fui ajudar a montar o sistema de raias, foi bem ali onde é a Lagoinha, onde chama Lagoinha do Zé Osvaldo, né? Bem naquele local ali que era a torre da Rádio Educadora. E eu ajudei a montar ali estúdio, essa coisa toda, dando apoio, dando aparato, né? E no dia 22 de dezembro de 1979, ela entrou no ar pela primeira vez em caráter experimental. Certo? E a primeira propaganda que foi veiculada lá, mesmo sem poder ainda, foi do supermercado Camboatá. Né? O Carlos pediu, e era véspera de Natal e tal, a gente começou a veicular para ele a publicidade, ainda mesmo sem poder. Né? E virou a Rádio Educadora, depois da Rádio Educadora o Dino América adquiriu ela no fim de 84, em 85 eu continuei com ela, junto com ele. Ele em 86 mudou de nome para a Rádio Tropical. Rádio Tropical de Porangatu, que está aí hoje como FM. Ivan Vieira, você é o primeiro a comunicar no rádio porangatuense. Outros profissionais fizeram parte da primeira equipe de comunicadores da Rádio Educadora. Entre eles podemos citar aqui Donizete Santos, Marcílio Vicente, posteriormente Taquaral, Gil Gomes, Zoroastro Augusto, Francisco Feliciano, Gerson Santos, Maria Helena Pinheiro, Leninha Pinheiro, que foi a primeira mulher no rádio porangatuense. Entre os sonoplastas, podemos citar aqui Celso César, o Celso Blues Boy e o Célio Rezende. Nos fale dessa experiência onde unia os profissionais da cidade e os que vieram para cá. Olha, tudo era uma novidade para todos nós, né? Os que vieram, só o Francisco Feliciano, que tinha uma experiência maior. Tanto que ele ficava aqui, voltava para Estarial. O Marcílio já veio depois. Talvez em 80, 81, por aí, o final de 80, já tinha um ano de rádio. Ele veio como sonoplasta, né? Depois ele começou a fazer programa Tarde Sertanejo. E vieram tantos outros, né? O próprio Onildo Galindo, que era um grande noticiarista. Na época nós não tínhamos o meio de comunicação que temos hoje, era tudo recolhido através de outras emissoras. Ele copiava a notícia ouvindo outras rádios, outros noticiaristas, Rádio Globo, Rádio Tupi e tantas outras emissoras pelo Brasil afora. Mas ele tinha uma facilidade muito grande de copiar e de retransmitir essa notícia o mais rápido possível. Então, foi excelente. O Taquaral, que era bem caipirão, o Gil Gomes, que era, portanto, um locutor de
de experiência, né? E acabou nos ensinando, né? Ensinou a gente que estava por aqui começando esse lado do rádio. Depois veio o Lázaro Rodrigues, vindo de Minasul, fazendo noticiário lá para o governo de Minasul, né, todos os domingos. Aí depois ele veio definitivamente para cá em 83, né, fazendo parte do noticiário da rádio. Era mais ou menos assim. Ivan, depois você se candidatou a vereador e foi eleito com uma votação expressiva. E no parlamento porangatuense se tornou presidente da Câmara. Nos conte essa experiência de ser vereador em Porangatu. Eu tive essa felicidade na vida, né? E com certeza foi através do rádio. Naquela época a gente podia pedir voto no dia da eleição, fazer o programa e pedir voto normal. Hoje você tem que sair 2 meses antes do pleito, né? E o radialista tem que estar no ar, sempre lembrado. Né? Se ele sai do ar aí 2, 3 meses, com certeza ele perde muito terreno com isso. Eu fui diretor da Porantécnica, né? Eu tinha vindo da administração do Luiz do Gotti como diretor da Porantécnica, fiquei 1 ano lá. Pude levar os alunos, na época que fazia excursões somente aqui, Goiás Velho, Caldas Novas, no máximo. Eu levei a turma para o Rio de Janeiro, né? Contra tudo e contra todos, somente fazendo campanhas junto com os alunos, né? Contra tudo e contra todos. Eu falo contra o prefeito da época, vamos dizer assim, que não deu apoio, né? Aliás, ele estava querendo prejudicar a ida de levar esses alunos ao Rio de Janeiro. Consegui tudo lá no Projeto Rondon, pagando uma quantidade mínima, né? O ônibus também, nós conseguimos do Guarani Turismo, de Anápolis, porque o Expresso Marli foi proibido de nos levar, mas mesmo assim nós fomos, né? Levamos a turma. E eu acabei conseguindo popularidade, mesmo sem forçar a barra, né? Somente para a gente, para você ter uma noção, e os alunos, pais de alunos, todo mundo, professores, abraçaram a nossa causa. Eu acabei virando o vereador mais votado da história de Porangatu até os dias de hoje. Ninguém chegou, portanto, à quantidade de votos, proporcionalmente não. No começo de 1985, o empresário Dino Américo Silvino de Oliveira Neto comprou a concessão da rádio e as instalações que já estavam funcionando na Avenida Floriano Peixoto, na Cidade Velha, que era a antiga residência de Pedro Pereira Cunha, mudou a frequência da rádio, que passou para as ondas médias, mas com 10.000 watts, colocando o sistema irradiante na BR-153. E aí, criando uma nova mentalidade de rádio, uma nova etiqueta. A rádio antes era 1.480 kHz a frequência e passou para 850 kHz com o nome Rádio Tropical AM, com 2 torres, uma levando o sinal até certo ponto e outra fechava o sinal, abrindo o sinal em todos os sentidos, norte, sul, leste e oeste. Nos conte este momento de transição da emissora. A princípio foi muito bom, né? Porque só que eles montaram a torre num lugar aqui muito árido, né? Ali no Cerrado. E a rádio AM geralmente é mais um lugar mais úmido, né? Por causa do sistema de radiais dela. É no chão o sistema de radiais. Né? Tipo, feito uma aranha no chão, e tem que ter umidade, como era aqui. Então, quando ela era aqui 1.480 kHz, ela atingia mais locais mais distantes do que quando estava em 850 kHz, né, por causa do sistema de radiação dela. Mas foi muito bom, o Dino investiu bastante, criou novidades, contratou programadores artísticos, acabou ensinando mais e mais ainda para nós. Né? Apesar do sistema irreverente dele, né, que não era do ramo, não era radialista, ele era agropecuarista, empresário. Então, mas ele, aqui e acolá, ele deixava as coisas fluírem com normalidade. E aqui e acolá ele segurava as pontas, quer dizer, acabava tolhendo um pouco da nossa liberdade de imaginação. E rádio é imaginação. O ouvinte está do outro lado e não sabe o que se passa no estúdio. O estúdio, no caso na época AM, era composto do locutor e do sonoplasta. Né? Hoje não, hoje o locutor faz as duas coisas. E com certeza a gente tinha que
passar para o ouvinte a felicidade, a alegria, né? A maneira de comunicação, e com certeza buscando do ouvinte um sentimento de romantismo, de alegria e também de felicidade. A rádio é mais ou menos isso, uma ilusão, né? A gente vende a ilusão para o ouvinte e com certeza traz para si o sentimento do ouvinte. E um grupo político da época, no qual você era um dos líderes, formataram um projeto na luta para conseguir uma concessão de canal de rádio FM. Nos conte como surgiu a ideia e como conseguiram a concessão da emissora, que é a Rádio Nova Era FM. Bom, a situação, muita gente fala que, em vez das autoridades pedirem alguma coisa mais importante, e o presidente Sarney pediu por uma emissora de rádio. Não, negativo. A rádio Galileia FM Porangatu, que é a razão social da Nova Era FM, nós já estávamos com um pedido lá em Brasília. Nós já tínhamos dado entrada em todo o projeto, todo o projeto da rádio. O Dino Américo também tinha pedido, a rádio tinha pedido lá. Só que acontece que com a vinda do Sarney, lógico, nós passamos para o Sarney o protocolo que nós tínhamos em mãos do pedido da rádio, que estava em Brasília, no Ministério das Comunicações. E aí, como se fosse um presente de Natal, e pela recepção que nós arrumamos para o Sarney aqui, em Porangatu, ele nos agraciou, principalmente dia 22 de dezembro daquele ano, 87, ele nos agraciou com a concessão da rádio Galileia FM, que seria depois a rádio Nova Era FM Porangatu. Mas outros pedidos foram feitos também, e ele também pôde realizar os pedidos, alguns pedidos do prefeito municipal, mas essa da rádio foi nessa situação. Ivan, você, além de locutor, apresentador e radialista, se tornou empresário de comunicação em Trombas. Você ainda está à frente da emissora? Fiquei lá 8 anos, fazendo as entrevistas toda quinta-feira, fazendo programa quinta e sexta ao vivo, né? E a gente ia na quarta ou na própria quinta-feira e fazíamos os programas de manhã. Mas a rádio nós já desfizemos da rádio, já tem outro empresário com ela lá, que é o de Formoso. Ele adquiriu a concessão, a licença da rádio e está tocando a rádio. Mas é difícil. Porque tinha um conhecimento muito grande aqui no meio de comunicação, eu levava as publicidades daqui para lá. Cidade pequena, com certeza o comércio lá é menor e não conseguia fazer funcionar com a mídia durante um ano. Era um mês, 2 meses, depois parava. E daí eu levava os comerciais daqui, porque aqui é uma cidade polo. Todas essas outras cidades fazem compras aqui em Porangatu. Aí eu consegui fazer ela funcionar durante esse grande tempo, mas é muito difícil. A gente tem que matar 2 leões por dia para poder colocar e deixar ela no ar. Porque tem energia, tem telefone, tem internet e além dos colaboradores, né? E o Ivan Vieira, com seu talento e sua experiência, pensa em abrir um canal de comunicação na internet, por exemplo, na plataforma do YouTube? Não, rapaz, eu já pensei, mas eu acho assim um pouco difícil, né? E aí vai chegando a idade, você não vai tendo aquela paciência, aquela coisa toda, mas se instalar, com certeza funciona. Mas eu estou ainda preguiçoso, né? Não estou muito animado mais com esse métier, né? Ivan Vieira, foi uma honra para mim receber você hoje no canal Marcelo Toller e poder ouvir relatos tão importantes para a historiografia do nosso município e da comunicação, na véspera de mais um aniversário de Porangatu. Minha gratidão por ter aceito o convite para estar aqui comigo. Quero que fique à vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço, Marcelo, por essa oportunidade ímpar, né? Eu não mereço tanto, mas vamos agora pelo lado do saudosismo também, né? Porangatu nasceu de uma história linda, né? De garimpeiros, de bandeirantes que vieram para cá e acabou se emancipando em 1948, completando 73 anos de vida, de administração, de emancipação política e administrativa, que saiu dos laços de Uruaçu.
Eu parabenizo cada porangatuense de nascimento ou de coração. Parabéns por acreditar em Porangatu, por investir em Porangatu e por fazer de Porangatu uma cidade linda, uma cidade ordeira, uma cidade hospitaleira. Também aqueles que tiveram a oportunidade de ser vereadores, de ser prefeito, que cada um faz uma quantidade de benefícios, e isso a cidade agradece e a população também. Agradeço penhoradamente por essa oportunidade de falar um pouco da nossa história, porque é uma história que foi traçada com as bênçãos de Deus, porque só Deus mesmo para fazer com que a gente pudesse fazer tudo isso que fizemos, uma parte da nossa história. Eu sempre digo, quando a gente chega no microfone da rádio para começar o programa, a gente imagina, o que eu vou falar? Aí quando abre o microfone, Deus parece que ilumina a gente, coloca palavras na boca da gente e sai tudo muito bom e o ouvinte gosta e continua, portanto, a audiência, que é o principal objetivo do radialista, da pessoa que mexe com a comunicação. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo. Parabéns aí pelo seu canal. Hoje conversamos com Ivan Vieira, locutor, apresentador, radialista. Ele que abriu as portas para que o rádio se tornasse realidade em Porangatu. Muito obrigado a você que acompanha o canal Marcelo Toller aqui no YouTube. Se ainda não se inscreveu, venha se juntar à geração de amigos. Você é sempre bem-vinda, bem-vindo. Aproveite, compartilhe este vídeo para que outras pessoas, além de ser uma linda história contada pelo seu autor, é importante outras pessoas saberem a história do rádio em Porangatu. Estou ficando por aqui, a gente se encontra numa outra oportunidade. Valeu demais e um grande abraço.